Oi, 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 gente! Olha nós novamente aqui no programa Trai e Vini. Eu quero agradecer, gente, de coração. Nós tivemos recorde de audiência aí nas 2 primeiras horas que o programa foi colocado no ar. E foi, assim, muito agradável saber o retorno que eu tive. Tive retorno de muitas pessoas de outro estado, pessoas de outras cidades longe aqui da nossa Serra Gaúcha. Mas foi, assim, de um aprendizado muito bom e muito gratificante. Fiquei emocionada. Uma outra colocação, Trai e Vini. Eu tinha falado entre vinhos, mas entre os vinhos. Então, gente, desculpa, estou aprendendo, né? Estou aprendendo italiano também. Mas está de aqui, ó. Trai e Vini, entre os vinhos. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos reportaram, que nos mandaram mensagem. Foi, assim, gratificante. E dando continuidade nesse programa, né? A gente tá aqui hoje com uma pessoa, assim, que eu digo, assim, que eu devo muito a essa pessoa. Aprendi muito com ele. É o meu amigo aqui. Eu posso te chamar de meu amigo, né? Claro, com toda Tafarel. Tafarel é João Carlos. Ouvi saber hoje que o nome dele era João Carlos, que eu só conheço por Tafarel. O Tafarel, ele trabalha na Emater? Não, Embrapa. Na Embrapa de Bento, né? Eu já fiz curso com o Tafarel de degustação, né? A área dele. Ô Tafarel, quantos anos já com esse negócio do vinho? Bom, são praticamente 34, quase 35 anos trabalhando com pesquisa nessa área de uvas e vinhos. Já são bom tempo. Você dá aula também, né, Tafarel? Não, a gente só dá cursos, profere cursos, palestras, enfim, toda essa parte de transferência de tecnologia é a área que a gente atua até o momento. Porque quando eu conheci você era presidente da Afavim, né? Sim. É, a Afavim. Sim, é que no meu lado paralelo, né, vamos dizer assim, eu tenho há 24 anos uma vinícola, né, foi o que eu construí ao longo desse tempo, né, aqui em Farroupilha, que é a Cave Antiga Vitivinícola. Então, paralelamente ao meu trabalho principal, nós então temos uma vinícola aqui em Farroupilha e que aí a gente começou então a trabalhar nessa Vou parte. puxar aqui o saco. Na Favim. Né? Na Favim. A sua vinícola fica num lugar lindo, né? Gente, entrem lá, Cave Antiga. Isso. Entrem nas páginas sociais e procura Cave Antiga. Vocês vão ver, o lugar é lindo. Pena que a pandemia tirou um pouquinho, né? Mas eles tem até um restaurante, né, Tafarel? Sim. Tem passeios, tudo lá dentro, muito bonita. Tafarel, agora me diz uma coisa. Então, por causa da vinícola, você entrou na Favim. A Favim, o que é? A Favim Bom, nós, então... A Cave Antiga existe, né, na nossa responsabilidade, quando a gente adquiriu o prédio, né, da vinícola, foi em 1997, né? Uhum. E a Favim surgiu em 2005. 2005 foi quando nós fundamos a Associação Farroupilhense dos Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados. Com a ajuda do falecido, né, o Zanfeliz, o Clóvis Zanfeliz, né, ele era secretário da Agricultura, e depois vieram o Roque Colombo, depois veio o Nestor Zama, vários secretários da Agricultura que nos apoiaram, né? Então teve uma sequência de pessoas, o poder público também, e a própria indústria vitivinícola, né, que se reuniu e aí fundamos então a Favim em 2005, que graças a Deus hoje já é uma associação consolidada no mundo vitivinícola, importante para o setor vitivinícola brasileiro. E a Favim é só da região de Farroupilha, né? Sim, é uma associação que congrega vinícolas exclusivamente do município de Farroupilha. Como eu faço parte da confraria, no mesmo prédio da confraria tem a... Né, exatamente. São um prédio com duas entidades. Graças à nossa parceria com a confraria, nós, a Favim e a confraria, nós temos uma das poucas associações de produtores que tem sede própria, né? Verdade. Dentro da região. Então é uma coisa bem organizada, que, claro, isso é uma coisa que é uma construção, né? Isso é uma construção de uma identidade, de um lugar, e que certamente ao longo do tempo nós vamos consolidá-la melhor, vamos torná-la mais ativa em função
nessas restrições que nós temos, ela está hoje um pouco parada, mas nós temos a intenção de torná-la ela ativa e proativa em prol do vinho brasileiro. Porque e do vinho de Farroupilha, logicamente. Principalmente, né? Farroupilha tem excelentes vinhos, sim, né? O Tafarel. E assim, né? Essa sede, quando foi... A intenção era justamente isso, né, Tafarel? Lá dentro tem as amostras de todas as vinícolas, né? Que são associadas da Afavim. E a intenção, qual que era? Quando foi fundada, né? Era fazer, por exemplo, vou fazer um jantar para uma empresa e ela vai lá, escolhe o vinho de qual, né? Mas infelizmente a pandemia logo veio depois, né? Acabou por enquanto, né? Estamos stand-by. É um projeto que, logicamente, ele tem futuro, né? Tem. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar ainda bastante, né? Então, é uma coisa muito jovem, muito recente, não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa de longo prazo, né? Então, nós queremos tornar isso efetivamente um lugar prazeroso que todas as pessoas da comunidade, as empresas, os consumidores possam desfrutar desse espaço que também tem um pouco de cultura, né? Que é a Casa do Padre, né? A Casa do Padre Oscar, que teve toda uma parte de livraria que a gente conseguiu restaurar, de preservar. Então tem um espaço dele lá que também vale a pena visitar, mas logicamente com essas restrições nós temos que esperar mais um pouco, né? Para quem é de fora, que não sabe, a casa, ela pertenceu a um padre Oscar Bertoldo, né? Exato. Mas ele era poeta, escritor, né? Isso. Então lá tem uma biblioteca com todos os livros dele, com todos os poemas dele, o acervo dele, até a máquina de escrever, tá tudo lá, isso, né? Foi mantido, recuperado, que nem diz o Tafarel, mas é um lugar bem aconchegante, tem um restaurante próprio, né? Mas infelizmente, se Deus logo nós voltamos tudo ao normal, né, Tafarel? Isso aí. Vai dar certo. Ô, Tafarel, me diz uma coisa. A Farroupilha tem um selo de procedência, né? Da uva Moscatel, né? Isso. Tá. Nos conta um pouquinho, assim, resumidamente um pouquinho sobre isso. Bom, a associação, ela se focou bastante no desenvolvimento das empresas, no desenvolvimento regional, e inclusive agora o enoturismo a gente criou um núcleo do enoturismo dentro da própria associação com a nova diretoria da Afavim. Voltando ao assunto da indicação geográfica, quando nós criamos a associação, dentro dos objetivos da associação, era justamente criar e defender uma indicação de procedência para a região. A gente sabia que aqui era uma região importante de produção de uvas, e hoje a gente sabe que é o terceiro maior produtor de uvas do Rio Grande do Sul, Farroupilha, então não é pouca coisa, né? E dentro desse terceiro maior polo de produção de uvas do Rio Grande do Sul, nós temos a polo de produção de moscatéis. Então, dentro desse cenário de estratégia ou de um ponto positivo de se pensar numa diferenciação, nós iniciamos um projeto em 2009 para 2010, uma parceria com a Embrapa Uvivinho Bento Gonçalves, onde é um centro de excelência nas indicações geográficas brasileiras, não só de vinhos, mas ela foi a pioneira das indicações geográficas. Hoje nós temos mais de 60, 70 indicações geográficas em todo o Brasil, mas a Embrapa Uvivinho foi protagonista nesse aspecto, e nós fizemos uma parceria. Eu era o presidente, ele foi o primeiro presidente, e o segundo presidente foi 2 mandatos no início, e aí sim nós então criamos aquele projeto, e o projeto em 2000, para você ter uma ideia, começou em 2010 e só terminou em 2014. E em final de 2014, onde em 2015 início de 2014. Em 2014 nós encaminhamos todos os estudos dessa parceria que foram realizados, desde o solo, clima, nós mapeamos todas as propriedades, todos os parreirais, todos os vinhedos, hoje são tudo georreferenciados. Aqui nós sabemos exatamente onde estão cada vinhedo do município de Farroupilha hoje, atualmente, né? E aí nós encaminhamos o INPI, e nós em julho de 2015, então nós conquistamos o selo da indicação de procedência, que nós fizemos vamos dizer assim, a entrega do selo, ou senão a inauguração, a divulgação em outubro de 2015. E de lá para cá, nossa, é só sucesso, né? A gente hoje já certificou mais de 5 milhões de rótulos de vinhos. Daquela época até agora, entre vinhos, espumantes e outros produtos, nós certificamos mais de 5 milhões de selos, ou seja, mais de 5
milhões de garrafas de algum tipo de produto que foi no mercado com o selo da indicação de procedência Farroupilha. Isso não é pouca coisa em 5 ou 6 anos de trabalho que a gente está fazendo. E assim, né, como você estava falando, esse selo de procedência dá mais, assim, garantia, mais sustentabilidade ao nosso ecoturismo, né? E somente agora com o turismo do vinho, né? Como é que é? Vinho... quando você tem esse passeio dentro Enoturismo. O enoturismo, desculpa, gente, me falhou agora. Com esse selo de procedência, isso é melhor ainda, né, para nossa região. É como se, tipo, por exemplo, fosse em Portugal, a região, o vinho do Porto é lá de Portugal, né, do lugar de Porto. E aqui em Farroupilha é o Moscato. É Farroupilha, Moscato. Porque foram as primeiras barreiras vieram para Farroupilha, né? A história, a gente também, a gente está estudando isso, ela não tá, a gente já sabe as raízes dessas a variedade Moscato Branco que existe aqui, que nós temos a evidência quase que 100% de certeza que ela só existe no Brasil. Mas essa variedade, a gente achava que ela viesse através da Itália. Ai, não. Talvez não tenha vindo, talvez tenha vindo de Portugal mesmo, que é os cruzamentos da variedade. São 2 ou 3, inclusive o Moscatel da Alexandria, que é uma variedade francesa, eles foram feitos com variedades portuguesas e essa variedade francesa, Moscatel da Alexandria, e talvez tenha sido aí a origem dessa variedade. Não sabemos exatamente como ela chegou, de que forma que ela chegou, mas a gente sabe que nos bancos de ativos de germoplasma da Europa, desses países mais tradicionais, da onde nós poderíamos trazer essas uvas, que normalmente vêm, né, do fora do Brasil, não existe esse material genético, não existe. Então, não se achou esse material genético. Então, hoje, com a engenharia genética, é fácil de identificar quem é o pai e quem é a mãe, né, dessas variedades. Mas a gente não sabe realmente qual é a origem. A gente sabe que ela está aqui no Brasil e está fazendo esse sucesso. Tanto é que nós já se tornamos aqui a capital do Moscatel, né? A capital do Moscatel, né? do Moscato. Isso. E aí é o Moscatel, né? Tanto é que nós temos em setembro o Festival do Moscatel, né? Pois é, esse ainda a gente não sabe, né? Esse ano ainda a gente não sabemos, o ano passado também já não... O ano passado não teve mesmo, mas esse ano a gente até vai ter uma reunião na próxima semana que a ideia é fazer um festival Moscatel itinerante. Ao invés de fazer num lugar, a gente pega todas as vinícolas e em cada vinícola associada da Favim, e nós estamos imaginando isso, não é nada oficial, mas a gente está pensando de trazer essas pessoas dentro das vinícolas com todo o cuidado, com todo o rigor que a gente tem que ter na época de pandemia, né? Se isso for possível, a gente está projetando algo nesse sentido, mas não tem nada de oficial. A gente não pode adiantar nada sobre isso, porque realmente isso aí é só planejamento, e também a gente está também monitorando como é que vai a questão da pandemia, né? Que a pandemia está, infelizmente, né? Isso. Deu uma freada em tudo, né, Tafarel? Verdade. Mas deu uma freada, mas nem tanto, né, Tafarel? Porque me falaram que o povo anda bebendo mais vinho, né? Diz que houve um aumento considerável do consumo somente do vinho nacional também, né? Graças a Deus. Aumentou o consumo do vinho. Nós, italianos ou gringos, a gente tem mania de reclamar muito da vida e de dizer que está tudo ruim e tal, né? Mas assim, o ano passado, realmente, o consumo de vinho brasileiro aumentou 30% aproximadamente. A gente sabe pelo volume per capita que se consome, né? A gente vinha com um volume de consumo de em torno de 2 litros e não passava, era 1,8, 1,9, 2, sempre ficou nessa faixa, né? E esse ano passado, através do volume, a gente pode, e através da população se faz as estatísticas e se chegou a um número de 2,6 litros, que isso corresponde, 2,6 por pessoa. Por pessoa. 2 para 2,6. Nossa, se a gente pensar em cerveja, que é 40 litros, se nós pensar em cachaça, que são 14 litros. Uísque também são por aí, 10, 12 litros. E nós pensar em vinho 2,6, a gente está imaginando, a gente está se achando uma grande coisa, né? De fato, ele aumentou 30% do volume de consumo. Óbvio que tem espaço para muito mais, E vou te falar,
Yolanda, assim, ó, 2,6 litros per capita, todo mundo fica contente, inclusive os vinhos que vêm de fora, não só vinho brasileiro, Sim. as vinícolas que estão aqui, os produtores que estão aqui enraizados aqui nas regiões produtoras do Brasil, os de fora também, então estão trazendo mais vinhos para o Brasil, então isso está sendo positivo para o mercado. E para nós também, então a gente não pode se queixar, a gente tem que trabalhar mais para tentar conseguir consumir ainda mais. E o outro sinal que o brasileiro está ficando também mais exigente, porque os vinhos hoje são diferentes, né? Já estão mais aprimorados, vamos dizer assim. Olha, lógico, os vinhos brasileiros, como outros também, foram melhorando o seu aspecto produtivo, né? Nossa viticultura é de 130 anos. Nós estamos falando de um país tradicional, por exemplo, como a Itália e a França, de 1000 anos. 1000 anos. Então, 130 nós estamos evoluindo no processo de produção, achando variedades que são mais adaptadas em determinadas regiões, como é o caso do Moscato aqui na nossa região, pode ser o Merlot na região de Bento Gonçalves, enfim, buscando essas tecnologias, essas variedades, a gente também vai melhorando. E as tecnologias de dentro das vinícolas, logicamente, a gente não perde para ninguém no mundo inteiro, né? A gente tem acesso à tecnologia cara, mas a gente tem acesso à tecnologia, sim, de ponta e que a gente tem aqui dentro das vinícolas. Isso é um ponto que não tem discussão. Quem conhece o mundo inteiro vitivinícola e vem conhecer as vinícolas aqui, ele sabe que as vinícolas aqui elas estão muito bem equipadas. E nós temos vinhos espumantes ganhadores de prêmios internacionais, né, Taffarel? Bom, isso a gente nem se fala porque as estatísticas aí, a Associação Brasileira de Enologia, que também faço parte, sou da diretoria, organiza todo um processo de envio de amostras para os concursos internacionais. E o Brasil é recheado de prêmios, que não é fácil. Eu já participei de vários concursos internacionais. Conquistar uma medalha num concurso internacional não é fácil, é relativamente difícil. Então eu posso dizer para vocês que as medalhas que vêm para o Brasil não são arranjadas, são conquistas, mérito dos produtores de uva e mérito dos produtores de vinho do Brasil. Falando então em vinho, você trouxe um vinho hoje para nós. Apresenta para nós esse vinho, Taffarel. Bom, Yolanda, então, saindo um pouquinho do Moscatel, né, eu acho que a Cava Antiga produz vários vinhos e uma das linhas de vinhos são vinhos regionais, de uvas regionais. Que a gente tem vinhedos de fora também de Farroupilha, não só em Farroupilha, né, com as parcerias. Mas nesse caso, nós trouxemos então o vinho que é um lançamento, foi lançado semana passada. Olha que lindo, gente. Inclusive a gente fez uma live, eu e a Natália. Ele tem as coisas, o Taffarel escrito em dourado. Isso. Ai, que chique, então, muito bonito. Aqui relata, é uma pintura, um professor de francês, que era meu professor de francês, ele retratou os vinhedos exatamente dessas variedades lá em Cotiporã, no município de Cotiporã, que é o vinhedo da minha família lá, que eu que plantei lá junto com a minha família. Então é uma pintura, é um retrato do próprio vinhedo lá de Cotiporã. Esse professor, que foi o pintor, infelizmente ele já faleceu, né? Uma pena, porque ele era uma biblioteca ambulante, assim, era uma pessoa maravilhosa, querido, e era professor de francês, onde a gente também fez as suas... Que uvas são essas, Taffarel? Esse lançamento com a marca Taffarel é um corte de Chardonnay e Schomburger. Isso que eu ia te perguntar, essa Schomburger, eu não conhecia essa uva. Essa variedade é uma variedade alemã que foi introduzida na década de 90 no Brasil, e ela só existia em banco de germoplasma, então banco ativo, né? E nós então selecionamos esse material e nós começamos a multiplicar. É o único vinhedo do Brasil com essa variedade. Tá? Se tentou introduzir essa variedade na região nordeste do Brasil, mas ela não se adaptou, porque ela tem umas particularidades que ela foi desenvolvida para regiões de clima frio, porque na Alemanha, onde ela foi introduzida, onde ela foi concebida, né, vamos dizer assim, é uma região de clima frio e eles têm bastante vinhos ácidos. Sylvaner, Riesling, Renano, todas essas variedades elas têm uma acidez bastante
Nesse projeto, desse projeto de pesquisa, era se criar uma variedade com uma acidez menor, com os aromas, por exemplo, do Gewürztraminer. Aí você casou ele com o Chardonnay. Isso. Então, só que no Brasil ela se comporta, e como ela é uma variedade, eu vou começar, posso... Pô, fica à vontade. Porque já tá me dando sede, né? Então eu vou falando aqui, tá Primeiro começando... você tá tirando a cápsula, Tá, né? tô tirando a cápsula. Aí existe uma briga, né? Como é que você tira a cápsula? É verdade. Se tira a cápsula assim, se tira a cápsula aqui, ó, tem muita gente que tira Isso, aqui, que tira né? em cima. Tá? Mas assim, aí pode dizer, tanto faz, né? Pode... O interessante é ser removida mesmo a cápsula. O importante é assim, ó, vamos tirar dessa maneira, também resolve, né? Mas a gente pode tirar aqui também, que fica mais fácil para poder limpar, por exemplo, o bico da garrafa, né? E ela não ter contato com o vinho também, né, Tafarel? Isso. Então, tirando a cápsula dessa maneira, por que cápsula, né? A cápsula, por que ela é importante? Sabe por que a cápsula é importante? Só para bonito? Não, ela serve para proteger a rolha e até mesmo a garrafa o gargalo para a parte externa também do ambiente. Principalmente proteção da rolha. Só proteção. Por questão de higiene mesmo. Uhum. Então, a rolha, ela é um tecido, né? Tecido vegetal, né? É uma casca de uma planta, né? Uhum. E aí, em contato com o ar, com a umidade, ela pode ter problema de mofo, pode ter problema de contaminação, essas coisas. Então, a cápsula, além de ser uma parte estética da garrafa, ela fica bonito também, né? Também vai servir como uma proteção, então, dessa rolha, né? Para Tá, evitar e aí, a umidade. passamos para o saca-rolha. Bom, o saca-rolha, existem mais- milhares de tipos de saca-rolha. Né? Mas esse é o mais tradicional, né? Esse é o mais tradicional e o mais prático que os garçons, Todo as mundo. pessoas que fazem o serviço do vinho utilizam no serviço. Por quê? Porque é fácil de abrir com o saca-rolha e tal, né? E tem saca-rolhas que tem um estágio, tem saca-rolhas que tem 2 estágios. O saca-rolha que tem 2 estágios, ele facilita mais, se faz menos força para começar menos a força, fazer. porque aí você coloca a pontinha aqui no primeiro Isso. estágio, né? A que vocês estão vendo aqui no primeiro estágio. Isso. Aí você dá uma levantadinha. Isso aí. E passa. Aí quando já passou nessa fase aqui, porque aí seria O segundo estágio. né? Aí, ó. Aí se torna mais fácil de ser removido. É importante, então, também que esse saca-rolha, ele é importante, ele é bom porque tu não precisa ultrapassar a rolha. toda a rolha. Às vezes, vinhos mais velhos, que tem uma rolha mais ressecada, um vinho que tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, ele precisa tomar um cuidado um pouquinho maior. Talvez até necessite ultrapassar a rolha, porque ele pode esfarelar ou quebrar a rolha no meio do caminho. Então, como é uma rolha nova, um vinho jovem, não tem essa... E ele tá geladinho, né, Tafarel? Tá. Quantos graus mais ou menos você deixou ele aqui? Aqui provavelmente ele deve estar o quê? Uns 6, 7? Em torno de 10 graus. O ideal para esse vinho é em torno de 8 a 10, 8 a 12 graus. Né? Por quê? Um vinho branco, com uma temperatura mais quente, a acidez ela desequilibra, os aromas se perdem, volatilizam bastante, né? E a temperatura mais baixa, você tem mais frescor, você percebe mais essa nota de frescor, e esses aromas ficam preservados, e você vai conseguindo, então, manter o potencial do vinho da garrafa, né? Sirvamos. Então, vamos lá. Salute! Salute. Bom, eu trouxe aqui para acompanhar esse vinho branco, gente. Aí as pessoas vão perguntar, olha, ovinhos de amendoim, nozes, chocolate, cebola caramelizada e um patezinho de soja com azeitona preta. Isso tudo harmoniza bem com um vinho branco, né, Tafarel? Esperamos. A gente fez até, eu acho que sim, isso aqui. Esperamos que sim. Nós fizemos o lançamento e a gente fez várias degustações, vários testes, né? E algumas das coisas não harmonizavam. Por exemplo, um queijo com pouca estrutura, tipo um mussarela, um queijo colonial. Queijo brie. O queijo brie já não dava amargor no vinho. Vocês verem como isso, né? A harmonização tem muito disso também, né? Que ela pode estragar o sabor do vinho. Um queijo Gouda, por exemplo, que é de mediana estrutura, que tem um final adocicado.
ou o próprio parmesão, que ele é salgadinho, Sim. porque ele tem essa acidez, o salgado, o doce com a Um acidez. emmental. Emmental pode ser também. Eles vão harmonizar super bem, mas não é todo, tu vê, não é todo queijo que pode harmonizar. Aí até brinquei, aqueles queijinhos de mofinho branco, aqueles não vão resolver. É o brie. O brie. E o que tem o mofo branco. esses, né? Camembert. Camembert. Isso. Então esses normalmente deixam para uns vinhos mais estruturados e tal. Esse vinho, Yolanda, ele não passou por barricas. Aí a composição dele é 50% Chardonnay e 50% Schönburger. Por que isso? Voltando ao assunto do vinho, né? Então. Por causa que o Chardonnay, a gente nessa nossa tradicional região de produção, o Chardonnay ele tem muita fruta e tal, ele tem bastante acidez, tem bastante estrutura, né? E o Schönburger, o que ele é? Ele tem baixa acidez e bastante aroma. Então, o casamento desses dois dá estrutura, acidez do Chardonnay e as notas florais, os aromas florais do Schönburger, porque o Schönburger naturalmente ele tem uma mais baixa acidez. E aí as pessoas que dizem que vinho brasileiro é ácido, bom, esse é um preconceito também, né? A gente está falando de vinho branco que precisa de acidez e esse tem uma acidez bem correta, né? Bem floral, né? Bem floral. Bom, vamos brindar primeiro? Que esses sejam nossos piores momentos, né? Então você pode ver a limpidez, a cor do vinho. Normalmente os vinhos brancos brasileiros eles não têm problema de cor, sabe? São muito bonitos de cor, eles têm um amarelo palha esverdeado, todos os nossos vinhos brancos, tipo os moscatos, os chardonnays, os riesling. Talvez aqueles que menos passam, às vezes alguns vinhos eles têm uma passagem rápida pela casca, por uma maceração, talvez agrega um pouquinho mais de amarelo. Mas normalmente os vinhos brasileiros têm essa cor bonita, né? É uma cor bem esverdeada, né? Um brilho, né? Bastante interessante. Nós temos a tecnologia para processar esses vinhos de forma tranquila, assim. Bem perfumado. Perfumada, né? É uma pena que a gente não pode transmitir, né, as nossas sensações, mas o aroma, ele realmente saliva na boca, né? Esse aroma que saliva. Nossa, e ele é refrescante, não é ácido, eu não achei um vinho isso, ácido. Não é um vinho ácido. Um paladar super agradável. Muito bom. E tem notas de frutas. Muita fruta na boca, muita flor de pessegueiro, flor de laranjeira. Não, é impressionante. Você chega a ver a flor do pêssego, né? Só de sentir o cheiro. Na nossa região tem uma planta chamada sabugueira, não sei se... Sim. E ela faz uns cachinhos de flores. Inclusive tem um licor de flor de sabugueiro que é bem legal, que dá a fazer coquetéis e tal. E a flor do sabugueiro, junto com essa flor de pessegueiro, de laranjeira, ele é uma mescla bem interessante para esse tipo de vinho. Aí você vai perguntar, tem madeira? Não. O nosso objetivo aqui não é madeira nenhuma. Não é para ser madeirado, né? E é justamente para valorizar essa característica. Quem gosta de vinhos com essa marcante, não é, e também não é um vinho de moscato, é totalmente diferente. Se imaginar um vinho de moscato, eu não gosto de vinho moscato porque tem um aroma de rosas, tem um aroma de terpenos e tal, né? Não tem nada a ver com isso aqui, né? Isso aqui é outro tipo de produto, né? Então você pode imaginar que é uma coisa que é difícil de achar no mercado. É diferente, né? Realmente. Então é uma coisa difícil de se encontrar nos vinhos brasileiros, justamente por ser uma coisa exclusiva aqui da nossa vinícola, né? Tafarel, eu vou te pedir licença um pouco. Nós vamos dar uma pausinha e depois vocês vão continuar com esse programa na próxima semana. Não perca, nós vamos continuar ainda.